Eu nunca fui um homem de acreditar no sobrenatural. Cresci em Santo Amaro do Sertão, uma cidadezinha escondida no coração do interior da Bahia, onde o tempo parecia andar devagar e os ventos traziam consigo o cheiro das serras e dos campos. Era um lugar simples, de terra batida, casas de telhado baixo e gente que se conhecia pelo nome. Mas Santo Amaro também carregava suas lendas, histórias de luzes misteriosas que dançavam nas noites escuras da serra, de risos que ecoavam em clareiras onde ninguém morava, e mais perturbador, o relato de um espírito chamado a Sussurradora. Diziam que ela era uma mulher que tempos atrás fora injustamente acusada de bruxaria e morta pela cidade inteira. Seu espírito inconformado teria se refugiado na serra, e quem se aventurasse a desafiar seu domínio pagaria um preço caro. Eu nunca dei ouvidos a essas histórias, considerando-as apenas invenções para assustar crianças ou afastar visitantes indesejados. Mas naquela noite de junho, quando o frio cortava como lâminas e as fogueiras ardiam na praça principal, tudo mudou. Naquela noite de junho, eu me encontrei na praça principal, onde o povo de Santo Amaro costumava se reunir para celebrar as festas juninas. Era um evento simples, mas cheio de vida. Barracas de comidas típicas, músicas tocadas em sanfonas gastas e risadas que ecoavam pelo ar. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas, e a lua cheia iluminava a pequena cidade com sua luz prateada. Tudo parecia normal, até que um grupo de amigos mais ousados do que sensatos sugeria uma aventura. "Já ouviu falar da Caverna da Serra?" disse Gilberto, o mais velho do grupo, com um sorriso atrevido. Ele era conhecido por suas histórias exageradas, mas também pelo gosto por desafios. "Dizem que é lá que a Sussurradora mora." Os outros riram, mas eu me limitei a observar. Lendas ou não, a serra sempre me provocava um calafrio. Não foi apenas por causa das histórias, mas por sua presença imponente e misteriosa. Durante o dia, suas encostas ultrapassaram barreiras cobertas de vegetação densa, mas à noite tornaram-se uma silhueta ameaçadora contra o céu. "Vamos lá, só por diversão", insistiu Gilberto. "Quem sabe encontrar algo interessante." "Tá maluco, cara?" retrucou Maria, com uma expressão de incredulidade. "Ninguém vai pra serra à noite." "Medo de quê? Fantasmas?" Ele riu, provocando a todos. Talvez tenha sido uma mistura de orgulho e curiosidade que me levou a concordar. Afinal, eu não queria ser o único a recuar. Assim, em pouco tempo, formamos um grupo de 5. Gilberto, Maria, Joaquim, Isaura e eu. Armados com lanternas e coragem orientada, seguimos em direção à serra. O percurso era conhecido, mas perigoso. Seguimos uma trilha estreita que serpenteava pela vegetação espessa. As lanternas iluminavam um pouco além do caminho à nossa frente, e o som dos grilos e do vento nas folhas criava uma sinfonia inquietante. Conversa que no início era animada, logo se tornou sussurrada. Parecia que ninguém queria chamar atenção desnecessária. À medida que subíamos, o ar ficava mais frio, e uma neblina fina começava a se formar, cobrindo a trilha como um véu fantasmagórico. Depois de cerca de 1 hora caminhando, chegamos à entrada da caverna. Era uma abertura estreita, cercada por rochas cobertas de musgo. O interior era um buraco negro, sugando a luz das lanternas como se fosse um portal para outro mundo. "É aqui", anunciou Gilberto, com uma confiança que parecia restrita. Sinto um arrepio na espinha. Algo não parece diferente, pesado. Não era apenas o medo do desconhecido. Era como se a própria serra estivesse viva, observando-nos. "Tem certeza disso?" Queria, com a voz mais firme que consegui. "Claro, vamos entrar e dar uma olhada." O interior era apertado e úmido. O som de nossos passos ecoava, criando uma impressão de que não estávamos sozinhos. A luz das lanternas dançava nas paredes de pedra, revelando formas estranhas que justificavam rostos distorcidos. Avançamos, em silêncio, cada um de nós tentando ignorar a crescente sensação de que algo estava errado. Foi então que o som começou. No início, era apenas um murmúrio, tão baixo que parecia vir de dentro de nossas próprias cabeças. Mas logo ficou mais claro, uma sugestão feminina carregada de dor e raiva. "Vocês ouviram isso?"
Perguntou Maria, parando abruptamente. Deve ser o vento, respondeu Gilberto, embora sua voz tremesse. O sussurro contínuo, agora mais forte, como se ecoasse de todos os lados. Palavras indistintas, mas transmissões de emoção. Foi então que a lanterna de Joaquim apagou. Ei, o que foi isso? Ele exclamou, sacudindo a lanterna freneticamente. Antes que alguém possa responder, as outras lanternas conseguirão dar certo. A escuridão tomou conta, e o sussurro se transformou em um grito ensurdecedor. Quando as luzes das lanternas piscavam freneticamente, vislumbres de uma figura começaram a aparecer. Era uma mulher, alta e pálida, com olhos vazios que apenas perfuravam nossa alma. Seu cabelo longo flutuava como se estivesse submerso em água, e sua boca se movia, emitindo os sussurros que agora sugerem palavras de uma língua esquecida. Maria falou, e o som ecoou pela caverna. Tentamos correr, mas a escuridão nos confunde, e nos vimos presos, cercados pelo medo. Por que veio aqui? A voz da figura ecoou, clara e fria. Ninguém respondeu. Estávamos paralisados, como presas diante de um predador. Vocês não têm o direito. A figura começou a se aproximar, flutuando pelo chão. Meu corpo parecia pesado, como se algo me impedisse de me mover. Tudo o que pude fazer foi encará-la enquanto ela parava à minha frente, seus olhos vazios focados em mim. Saia, ou pagará o preço. Num instante, as lanternas voltaram a funcionar e a figura desapareceu como uma sombra dissipando-se na luz. Sem hesitar, corremos para fora da caverna, tropeçando e caindo na tentativa de fuga daquele lugar amaldiçoado. Quando finalmente chegamos à cidade, suados e ofegantes, o céu começou a clarear. Ninguém disse uma palavra enquanto nos separávamos, cada um voltando para sua casa. Eu não consegui dormir. A imagem da mulher e sua voz continuaram em minha mente como uma cicatriz. Nos dias que se seguiram, evitei falar sobre o ocorrido, mas sabia que algo havia mudado em mim. Nas noites mais escuras, ainda ouço os sussurros como um aviso constante para nunca mais desafiar os mistérios da serra. Até hoje ninguém ousa retornar à caverna. Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou. Não era apenas o medo de se alojar em meu peito. Era uma sensação de que algo havia se quebrado. Como se, ao cruzar aquele limiar na caverna, eu tivesse despertado algo que jamais deveria ser perturbado. Os dias em Santo Amaro seguiram-se como sempre. As rotinas eram as mesmas conversas nas esquinas. Mas para mim, e eu sabia que para os outros que estavam lá, nada parecia igual. Gilberto foi o primeiro a quebrar o silêncio, cerca de uma semana depois. Encontrei-o na praça, sentado em um dos bancos de madeira perto da igreja, o olhar perdido. Você tá bem? Querido, hesitante. Ele me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Desde aquela noite? Começou, mas sua voz falhou. Ele limpou a garganta e continuou. Eu não durmo direito. Toda vez que fecho os olhos, vejo ela, uma mulher, e ouço aquele sussurrado. Eu não queria admitir, mas senti o mesmo. A cada noite a voz parecia mais próxima, como se estivesse do lado de fora da janela do meu quarto. Palavras indistintas, mas transmitidas de uma raiva antiga, como um eco de tempos passados. As coisas começaram a piorar. Primeiro foi Maria. Um dia, ela não apareceu para abrir sua pequena loja de costura. Os vizinhos, preocupados, bateram à porta, mas não houve resposta. Quando finalmente arrombaram a entrada, encontraram-na, sentada no chão, com os olhos arregalados e fixos em um ponto distante da parede. Ela não para de repetir, comentou Dona Neuza, uma vizinha. Fui até lá para ver com meus próprios olhos. Maria estava pálida, quase irreconhecível. Os lábios se moveram, mas a voz era baixa demais para ser entendida. Inclinei-me para escutar, e o que me ouviu fez recuar. Saia ou pagará o preço. Eram as mesmas palavras que ouvimos na caverna. A situação deixou Santo Amaro em polvorosa. As fofocas se espalharam como fogo. Alguns diziam que Maria estava possuída, outros que era apenas um colapso nervoso. Mas eu sabia a verdade, assim como Gilberto e os outros. Nos encontramos em segredo, numa noite sem lua, na casa de Joaquim.
Ele era o mais religioso do grupo e insistia em que buscássemos ajuda espiritual. Isso não é coisa desse mundo, afirmou Joaquim, segurando o terço com tanta força que os nós brancos brilham sob a luz trêmula da lamparina. O suor escorria de sua testa e sua voz carregava um peso quase desesperado. A gente precisa procurar o padre, ou talvez uma benzedeira, alguém que entenda essas coisas. Eu hesitei. Não que duvidasse de que algo sobrenatural estivesse acontecendo, mas havia algo mais profundo no jogo. Algo que parecia muito maior do que uma simples visita à serra. Foi Isaura quem trouxe a solução mais provável. Minha avó contou que a sussurradora era uma mulher chamada Ana Rosa, disse ela, a voz baixa como se temesse ser ouvida. Ela vivia aqui há muito tempo, no tempo dos coronéis. Dizem que ela sabia curar doenças, fazer remédios com plantas, mas foi acusada de bruxaria por inveja de outras mulheres da cidade. Todos permanecemos em silêncio. E o que aconteceu com ela? A levaram para a caverna, amarraram numa árvore perto da entrada e... Isaura fez uma pausa, como se fosse difícil continuar. Queimaram ela viva. As palavras pairavam no ar como um peso invisível. Embora tudo em mim gritasse para nunca mais voltar àquele lugar, sabíamos que não havia escolha. Maria piorava a cada dia, e Gilberto começou a relatar coisas que nos deixaram alarmados. Marcas de mãos no espelho do banheiro, mesmo quando ele estava sozinho. Passos pelo corredor durante a madrugada. Suspiros que vinham do quintal. Na noite seguinte, com velas e galhos de arruda em mãos, voltamos à serra. O caminho parecia ainda mais longo e opressivo do que antes. A floresta, que antes sussurrava com o vento, agora parecia morta, como se prendesse a respiração em nossa passagem. Chegamos à caverna um pouco antes da meia-noite. Isaura carregava um pequeno baú de madeira que continha os itens necessários para uma espécie de ritual. Não é bruxaria, tá? Ela explicou ao perceber nossos olhares desconfiados. É só um jeito de pedir perdão à alma dela. Entramos na caverna e parecemos mais pesados do que antes. A escuridão parecia mais viva, pulsante, e o frio era tão intenso que minha respiração saía em nuvens visíveis. Isaura coloca os objetos em um círculo. Uma vela, uma colheita de ervas secas e um pedaço de pano que dizia ter pertencido à sua avó. Ana Rosa, nós viemos em paz, começou Isaura, sua voz firme, mas trêmula nas bordas. Queremos pedir perdão pelo que aconteceu com você, pelas injustiças que sofreram. A história começou novamente. Primeiro baixo, como antes, mas crescendo em intensidade até parecer um vendaval ao nosso redor. As chamas das velas tremularam e quase se apagaram. Quem são vocês para me perdoar? A voz ecoou pela caverna, mas agora soava mais clara, mais próxima. A figura apareceu novamente, mas desta vez era diferente. Havia algo mais humano em sua aparência, embora os olhos ainda estivessem vazios e o cabelo se movesse como uma sombra viva. Não queremos brigar, disse Isaura, segurando o baú como um escudo. Queremos que você tenha paz. A figura se mudou, e o frio aumentou tanto que senti meus dedos formigarem. Vocês não entendem, murmurou ela, sua voz agora transmitida de tristeza. Não posso descansar. Não enquanto a cidade prospera. Foi então que compreendi. Não era apenas sobre nossa presença ali. Era sobre a dor de uma injustiça que nunca fora reparada. Santo Amaro havia construído sua história sobre um crime horrível, e aquele espírito não encontraria paz enquanto sua memória fosse ignorada. Eu dei um passo à frente, sentindo o peso do olhar dela sobre mim. Nós vamos contar sua história. Prometi, sem saber de onde vinha minha coragem. Vamos garantir que ninguém mais esqueça o que aconteceu. A figura parou, como se ponderasse minhas palavras. Então, lentamente, começou a desaparecer. Seus traços se dissolveram como fumaça na luz das velas. Lembre-se. Sua voz ecoou pela caverna. Eu observarei. As velas se apagaram e ficamos na escuridão absoluta, por um momento antes de sairmos às pressas. Desde aquele dia, Santo Amaro mudou. A história de Ana Rosa começou a circular, primeiro em cochichos, depois como parte de conversas mais amplas.
Erguemos uma pequena placa perto da entrada da serra, um memorial para a mulher que perdeu tudo, por causa de preconceitos. As suposições nunca mais voltaram, mas nas noites de lua cheia, às vezes penso em Ana Rosa, observando-nos das sombras, garantindo que sua história nunca mais seja esquecida. Me chamo Maria, e esta é a história de como uma noite comum na pequena Itamaraju, na Bahia, mudou a minha vida para sempre. Ainda hoje, ao lembrar, sinto um frio na espinha e um peso no coração. Era uma sexta-feira nublada, e o ar estava carregado, como se algo invisível rondasse a cidade. Eu morava em uma casa antiga no centro, dessas que rangem ao menor movimento. Naquele dia, resolvi ficar em casa. A televisão estava ligada, mas o som baixo deixava o ambiente quase silencioso, exceto pelo vento que soprava forte lá fora. Por volta das 23 horas, ouvi um som diferente vindo do porão. Era como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Meu coração disparou, e por um momento tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas o som continuava, intermitente, cada vez mais alto. É só um rato, pensei, tentando me acalmar. Peguei uma lanterna e desci as escadas. O porão estava frio e escuro, com um cheiro de mofo que me fez engasgar. Vasculhei o lugar, mas não vi nada fora do comum. Quando já estava pronta para subir de volta, a porta do porão se fechou com um estrondo. Eu gritei. A luz da lanterna tremia enquanto eu corria para a porta tentando abri-la. Mas algo do outro lado parecia segurar a maçaneta. Meu desespero crescia quando, de repente, senti uma presença. Um arrepio percorreu minha espinha. Virei-me devagar e no canto mais escuro do porão vi uma figura. Era alta, encurvada, com olhos brilhantes que pareciam atravessar minha alma. Quem está aí? Minha voz saiu quase como um sussurro. A figura não respondeu. Apenas ficou lá, me observando. De repente, ouvi uma risada baixa, rouca e ecoante, que parecia vir de todos os cantos do porão ao mesmo tempo. As luzes da lanterna piscaram e se apagaram, deixando-me na completa escuridão. Minhas pernas tremiam, e o medo era quase paralisante. Quando as luzes voltaram, a figura estava mais perto, a poucos passos de mim. Seu rosto era uma mistura de sombras e algo que não consigo descrever. Não era humano, disso eu tinha certeza. Reunindo toda a coragem que me restava, comecei a rezar. Minha voz tremia, mas eu não parava. A figura pareceu se contorcer, como se minhas palavras a incomodassem. Num único movimento, ela desapareceu, deixando para trás apenas um eco de risada e um ar mais gelado do que antes. Quando finalmente consegui abrir a porta do porão, corri para fora, soluçando e tremendo. Passei o resto da noite na casa de uma vizinha, sem conseguir pregar os olhos. No dia seguinte, contei o que aconteceu para Dona Lourdes, uma senhora conhecida por entender de coisas espirituais. Ela me olhou com gravidade e disse que aquela casa tinha uma história sombria. Há muitos anos, um homem havia desaparecido misteriosamente ali e dizem que sua alma nunca descansou. Desde aquela noite, nunca mais voltei ao porão. A casa parece diferente agora, mais fria, mais escura, mesmo durante o dia. E às vezes, quando o vento sopra forte, juro que ainda ouço aquela risada vindo do fundo da casa. Itamaraju, para muitos, é uma cidade tranquila. Mas eu sei que nas sombras de suas ruas e becos existem segredos que ninguém ousa desvendar. Dias depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. Eu estava tentando seguir com a minha vida, fingindo que aquela noite não havia existido. Mas, na madrugada de uma segunda-feira, acordei com um barulho no meu quarto. Era um som rítmico, como se alguém estivesse batendo levemente na parede. Acendi o abajur e procurei pelo quarto, mas não havia nada. Mesmo assim, o barulho continuava. Resolvi seguir o som, que parecia vir do corredor. Ao abrir a porta do quarto, vi algo que me fez congelar. No espelho ao final do corredor,
havia uma mensagem, escrita com algo que parecia ser sangue. Você não deveria ter visto. Minhas pernas fraquejaram e um grito preso na garganta me sufocava. Corri de volta para o quarto e tranquei a porta, empurrando uma cômoda contra ela. Passei o resto da noite sentada no canto, rezando e pedindo para aquilo acabar. Na manhã seguinte, a mensagem no espelho havia desaparecido, mas uma marca, como um arranhão profundo, ficou gravada no vidro. Dona Lourdes voltou à minha casa para rezar, desta vez trazendo uma imagem de São Bento e espalhando sal grosso pelos cantos. Mas o mais estranho é que, desde aquele dia, senti que algo mudou em mim, como se uma parte daquela escuridão tivesse ficado presa dentro do meu coração. Itamaraju nunca mais foi a mesma para mim, e cada sombra ou ruído traz a memória daquela figura, daquela risada. Talvez a paz não seja algo que eu possa encontrar novamente, não enquanto viver nesta casa. Entretanto, na noite que planejava deixar a casa para sempre, algo inesperado aconteceu. Enquanto fazia as malas, ouvi uma batida forte na porta da sala. O som ecoou pela casa inteira. Com as mãos tremendo, peguei uma vela e fui até a porta. Ao abri-la, encontrei um envelope envelhecido no chão, sem remetente. Dentro, havia uma foto antiga da casa, com um grupo de pessoas em frente a ela. No fundo da imagem, a mesma figura encurvada me observava. No verso da foto, uma mensagem curta. Você pertence aqui. Foi quando percebi que fugir não era uma opção. A escuridão não estava apenas na casa. Ela estava em mim. Com os olhos marejados, apaguei a vela e me sentei no chão. Eu sabia que, de alguma forma, meu destino estava selado. E naquele silêncio opressor, ouvi novamente a risada, mais alta do que nunca, preenchendo todos os cantos da minha alma.